Olá pessoal, muito bem-vindos. Esse é o nosso primeiro Podlex, um podcast 100% jurídico para você fazer com a gente. Uma ideia que foi criada por mim aí pelo Dr. Rodrigo, com o objetivo de levar conteúdo jurídico e também sempre ter um bate-papo agradável com advogados de todas as áreas do direito, sempre levando não só para a classe da advocacia, mas como para toda a sociedade, muito conteúdo jurídico. Eu também sou advogado e é um prazer imenso poder estar aqui para trabalhar e fazer com que esse conteúdo chegue até vocês. Bom, meu nome é Rodrigo Casimiro, também sou advogado. Gostaria de lembrá-los a se inscrever nos nossos canais, tá, das redes sociais. Vamos lá, Podlex, Pod_Lex, onde todo mundo vai escrevendo. Lá no YouTube, ativa o sininho. E para hoje nós temos o Dr. Sanders Barão, secretário-geral da OAB, ele por 2 vezes também presidente da OAB Contagem, e vamos tratar de 2 temas extremamente importantes para a advocacia, que são os honorários advocatícios e a advocacia dativa. O Dr. Sanders, além de ter sido presidente da OAB de Contagem por 2 mandatos, bem antes disso, ele também foi presidente da OAB Jovem, quando inclusive eu tive a honra de receber a minha carteira de advogado lá, entregue pelo Dr. Sanders, que hoje representa muito bem não só a advocacia de Contagem, mas como toda a advocacia de Minas Gerais, fazendo um trabalho brilhante. E além desse trabalho maravilhoso que o Dr. Sanders eu falo Dr. Sanders, na verdade é um grande amigo que tem, Sanders, O Dr. Sanders, além de secretário-geral da OAB Minas Gerais, é presidente da comissão que trabalha na criação da nova tabela de honorários advocatícios. E além também de estar trabalhando na interlocução entre TJ, entre a Advocacia Geral do Estado, com relação à advocacia dativa, de grande importância, sobretudo para jovens advogados. Meus amigos Rodrigo Casimiro, Damião Santos, uma grande alegria compartilhar este momento com vocês aqui hoje, mas acima de tudo, da grande importância que vocês estão trazendo para a advocacia local, a advocacia de Contagem, mas a advocacia de todo o estado também, que o podcast, tenho certeza, vai chegar em cada canto do nosso estado. Então, de parabéns por esta iniciativa e tenho certeza que será sucesso total. E tem uma coisa que eu aprendi muito bem em casa com meu filho Gabriel, ative o sininho aí no YouTube do Pod_Lex. Isso mesmo. E assim, gente, realmente eu me sinto muito feliz com a presença do Sanders aqui hoje, que prontamente atendeu o nosso convite para esse primeiro podcast, E nós vamos iniciar esse podcast. Eu gostaria que o Dr. Sanders contasse um pouco para nós aí, para todo mundo que está nos acompanhando, como que está sendo essa experiência, antes de falarmos de advocacia dativa, antes de adentrarmos aí na questão da nova tabela de honorários dos advogados, eu gostaria que você contasse para nós como está sendo essa experiência depois de um tempo como presidente da OAB de Contagem, hoje está aí, de forma também direta, à frente, como secretário-geral da OAB de todo o estado. Bom, Damião, Rodrigo, foi uma grande experiência ter presidido a OAB Contagem, assim como você disse, presidi a OAB Jovem, mas fora isso participava ativamente da instituição e esse caminho foi muito importante para que eu pudesse conhecer a instituição, conhecer os princípios que norteiam a nossa instituição e hoje, como geral da OAB de Minas Gerais, muito bem liderado pelo nosso presidente Sérgio Leonardo, dividindo ali espaço com todos os nossos diretores e diretoras da OAB e da Caixa, tem sido uma experiência extraordinária. Tratar com todo o estado de Minas Gerais, enquanto presidente de subseção, eu sempre tive uma interlocução muito boa com todos os presidentes das subseções e a importância de ter na diretoria da OAB de Minas Gerais ex-presidente de subseção. Temos a nossa vice-presidente, a Ângela, que foi presidente da OAB de Uberlândia. Os presidentes de subseções sabem a realidade que vive a advocacia local, sabem a realidade que vive as diretorias de subseções. Estamos lá numa experiência incrível de tratar diretamente com os presidentes, saber as suas angústias, conseguir resolver os seus problemas. Às vezes a gente consegue resolver isso através de uma conversa, de um diálogo, que é muito importante. E vamos seguir em frente, trabalhando assim, ouvindo a advocacia de Minas Gerais de perto, cada advogado e advogada, para que possamos construir uma instituição mais aberta, mais plural, mais diversa para toda a advocacia do estado de Minas Gerais. Bom,
Vamos lá, grande amigo Santos, obrigado mais uma vez, né? Entrando já no tema que a gente tinha proposto, um dos temas, né, seria o que? A tabela de honorários. Hoje a tabela está extremamente defasada. Há quanto tempo está defasada essa tabela? Quais são os objetivos? Para onde que a OAB está pensando nisso para ajudar a nossa classe, a classe da advocacia? Rodrigo, quando nós assumimos a instituição, assumimos também um compromisso com a advocacia. Compromisso de trabalhar pela advocacia, de verdade. E uma das coisas que nós estivemos preparados para resolver é a questão da nova tabela de honorários da advocacia. Tabela essa que está defasada não somente em relação a números, mas defasada também em relação a várias matérias já que existem na advocacia, que nós já trabalhamos com ela, mas que não estão lá inseridas na nossa tabela de honorários atual. Então foi criada uma comissão com conselheiros de todo o estado de Minas Gerais, de cada canto do nosso estado tem um representante nesta comissão, e temos também as comissões temáticas da OAB, Comissão de Direito Previdenciário, Direito do Trabalho, Comissão de Mediação, Comissão de LGPD, nos ajudando a construir um novo formato de tabelas, inserindo ali novos temas que ainda não estão contemplados nesta tabela de honorários. Então esse é o trabalho que a gente tem feito, já estamos em fase final de construção dessa nova tabela para a advocacia de Minas Gerais. Maravilha. Doutor Sanders, por que é tão importante essa atualização da tabela dos honorários para a advocacia? Veja bem, Damião, muito importante a sua pergunta. Nós fizemos uma pesquisa para o estado de Minas Gerais com algumas perguntas sobre a nova tabela de honorários. E uma pergunta importante que estava lá, que foi tema de campanha nosso, que é da tabela regionalizada de honorários. E 80% dos 10 mil advogados e advogadas que responderam à pesquisa, responderam que querem uma tabela regionalizada. Então daí a importância precípua de ouvir a advocacia, que é o que essa gestão está fazendo. E desses 80% que responderam que querem a tabela regionalizada, nos trouxe a grande responsabilidade de trabalhar nessa tabela regionalizada, ouvindo a advocacia local, para a gente criar o melhor formato de inserir na nossa tabela essa regionalização. Porque nós temos diferentes formas de trabalho em todo o estado de Minas Gerais, né? Temos regiões que trabalham o agronegócio, temos regiões que o comércio é mais forte, então temos diferenças também na forma de trato do advogado com a comunidade local, seja uma região que tem uma densidade maior de habitantes, uma região menor. Então temos que trabalhar com responsabilidade essa nova tabela de honorários e em especial essa parte regionalizada, daí a importância da nossa tabela de honorários. Pegando um gancho nisso, Santos, eu vejo que a criação da tabela de uma forma mais consciente, mais regionalizada, ela mais sazonal, ela também vai ajudar um outro ponto. É o ponto exatamente dos honorários aviltantes. Por quê? Acho que a jovem advocacia, ela fica perdida, ela não sabe como cobrar. E eu acredito que vocês estão pensando muito bem nisso, né? Como vai fazer esse trabalho exatamente para a gente evitar essa situação e ter uma paridade, né? É importante, Rodrigo, que a advocacia entenda que o mínimo da tabela deve ser respeitado. O mínimo da tabela sendo respeitado, aí nós temos que fazer uma reflexão, Damião, em relação a todo investimento que foi feito ao longo da carreira do advogado. Desde quando entrou na faculdade, o pagamento da mensalidade, mesmo aquele que estudou na Universidade Federal, teve o transporte, teve a alimentação, teve os livros para comprar, tem investimento pós formatura, que você faz uma pós-graduação, faz um mestrado, um doutorado. Então o advogado tem que pensar nisso e levar ao seu cliente também essa informação de que o mínimo que está ali é para garantir realmente aquele investimento que ele teve na sua profissão, que ele teve ao longo da sua carreira, para que possamos respeitar também o outro colega que está no escritório ao lado. Se a tabela fala em R$2.000 o mínimo, não dá para o seu colega vizinho cobrar R$500. Você tem um custo do seu escritório também, você tem aluguel, tem uma secretária, tem uma impressão, tem um certificado digital que você paga todo ano. Então tem um investimento por trás disso, né? A gente tem que pensar que o advogado é também um empresário, né? Você investe no seu escritório para receber bem o seu cliente, dar um conforto a ele. Então existe aí um conjunto de fatores por trás deste mínimo aí elaborado na tabela de honorários. Entendi.
Essa é uma observação importante, doutor Rodrigo, porque às vezes Vou passar o fio por baixo, a gente percebe que, né, algumas pessoas às vezes não têm nenhuma dificuldade, por exemplo, de ir ao médico e o médico cobra um valor pela consulta, às vezes, né, uma conversa ali com o médico. Né? A gente sabe que são situações aparentemente diferentes, porque ali se trata de uma questão de saúde do corpo. Mas muitas vezes alguém que procura um advogado, às vezes ela está com um problema que também pode refletir também na sua saúde, seja saúde mental, seja até situações que refletem na sua saúde mesmo, corporal, né? Problemas dos mais diversos possíveis. Alguém que está passando por um problema ali de divórcio, uma situação que está completamente perdida, né? Já tive casos de pessoas que perderam a casa, o único bem que tinha, porque teve um processo. Ficaram, às vezes, receosos de pagar uma consulta jurídica para um advogado. Eles foram demandados e, como foram julgados à revelia, acabaram perdendo o processo. Né? O senhor, que era uma pessoa já idosa, né? Ele fez AVCs por conta da situação. A situação era muito complexa. Ele tinha sido fiador de uma sobrinha dele. Teve 3 AVCs e por não ter procurado um advogado, por às vezes não pagar 200, 300 reais numa consulta jurídica, acabou se tornando um problema muito mais grave. Então a gente percebe que é importante esse tema para que a sociedade também entenda a importância do trabalho da advocacia. Que se entenda que um advogado, ele, além do custo financeiro que tem ao longo de 5 anos na faculdade, ainda caso de estudo para a OAB, de qualificação para se tornar advogado, de investimento para se ter um escritório, né? E que não é um custo baixo, né, doutor Rodrigo? Não, o custo é um custo alto, né, Damião? Igual o próprio Ludolf Sanders falou, você tem o investimento de uma secretária, tem o investimento de um aluguel, você tem o custo. Inclusive, contas rápidas que eu fiz aqui, para considerar uma faculdade de R$1.000 aí por mês, que não tem isso, né? Mas vamos colocar uma faculdade de R$1.000 por mês, o custo no final do ano, Santos, ele chega em torno de 120 mil. E isso sem correção, sem nada, assim, considerando coisas básicas. Aí a hora que você monta um escritório, não ter o cliente também complica. Mas quando você tem uma tabela, que você sabe que foi uma tabela planejada, que foi uma tabela preparada, que há de várias comissões envolvidas, isso dá força para podermos cobrar. Por quê? Aí você vai ver que a tabela realmente ela não é um número aleatório. Então o jovem advogado ele vai se sentir confiante em cobrar isso exatamente para remunerar. Pelo menos assim eu penso. É isso mesmo o objetivo que você vê dentro da própria OAB também como secretário? Com certeza, Rodrigo. Nós temos que nos alertarmos para isso, né? Nos valorizarmos acima de tudo. Se nós estamos passando por 5 anos de faculdade, passamos por uma prova da OAB, que é para ter um filtro realmente dos profissionais para atuar no dia a dia. Se o profissional investe na sua carreira, fazendo aí uma especialização, fazendo estudos contínuos, digo que o advogado, a única coisa que ele pode ter certeza é que ele sempre vai estudar para o resto da vida. Então, verdade. É um investimento que a gente faz a cada dia nos nossos estudos. Maravilha. Sanders, fazendo um link e um gancho aí entre esses dois temas, que um de fato vejo que ele é muito próximo do outro, a questão da advocacia dativa. A gente está falando de honorários, né? Da tabela de honorários, e a gente sabe que às vezes quando o estudante de direito ele sai da faculdade, ele passa na OAB, o dativo, né, pegar um processo dativo, muitas vezes é o que vai trazer experiência para ele, para que depois ele possa, né, lançar o seu escritório e oferecer os seus serviços para a sociedade de forma mais aberta. Se tratando dessa questão de honorários e a questão da advocacia dativa, né, eu gostaria que você falasse um pouco para nós da importância de você estar encabeçando hoje, né, estar fazendo essa interlocução com o TJ, com a Advocacia Geral do Estado, representando a OAB, né, falando em nome da advocacia dativa, né? Eu gostaria que você falasse um pouco para nós aí, para o pessoal que já está acompanhando o nosso podcast, sobre esse tema também super importante. Qual a importância disso para a advocacia que está iniciando e também para aqueles que já são advogados mais experientes e também conta com esses valores que serão pagos aí pelo Estado com relação à advocacia dativa? A advocacia dativa é um tema que nos é muito caro para esta nova gestão da OAB de Minas Gerais. Juntamente com o presidente Sérgio Leonardo,
nós estivemos na AGE, no Tribunal de Justiça, no Governo do Estado, para que possamos definitivamente resolver o problema da advocacia da ativa no Estado de Minas Gerais. O Estado tem uma dívida com a advocacia da ativa hoje em torno de 50 milhões de reais. E nós precisamos resolver esse problema, essa dívida existente, para que possamos normatizar isso daqui para frente. Hoje a AGE tem um orçamento que recebe para pagar a advocacia da ativa. Os pagamentos estão ocorrendo de forma regular desde novembro do ano passado para cá, através de certidão emitida dentro do sistema SEI, mas nós queremos avançar muito mais. O Tribunal de Justiça não fazia parte desse termo de cooperação técnica realizado pela gestão anterior da OAB de Minas Gerais. E abro aqui um parênteses, Damião, muito importante, Rodrigo, que nós não estamos dentro da OAB de Minas Gerais para fazer terra arrasada. Nós estamos para poder reconhecer o trabalho que foi feito por gestões anteriores e fazer o nosso trabalho também daqui para frente. Então, dentro desse termo de cooperação técnica que estava assinado entre a OAB e a AGE, nós conseguimos incluir agora o Tribunal de Justiça. E a expectativa deste novo termo de cooperação técnica é que para que possamos lançar um edital único da advocacia da ativa para todo o Estado de Minas Gerais, edital este que já está concluído, aguardando apenas agora formatação entre as partes para ser publicado em breve, e uma certidão própria de pagamento de honorários da ativa, certidão eletrônica, que será emitida dentro da própria Secretaria do Juízo para o pagamento ser realizado. Então vamos facilitar aí a vida do advogado da ativa. Mas voltando aqui ao que você disse no início, que é de extrema importância para o jovem advogado que está iniciando a carreira, da experiência de advogado, de fazer a advocacia da ativa. Primeiro, ele está atendendo o cidadão em vulnerabilidade. Essa é a parte mais importante da advocacia da ativa. E o segundo ponto, da experiência que ele terá ali atendendo esse cidadão e essa cidadã. Experiência para a sua vida profissional. E vai ter uma remuneração aí adequada ao final também. Eu gostaria de pegar exatamente um gancho aí sobre a advocacia da ativa. A publicação desse edital que vocês estão preparando, eu entendo que é de suma importância. Por quê? Muitas das vezes, hoje eu falo dentro de Contagem, dentro de Belo Horizonte, o acesso à advocacia da ativa ela se torna mais fácil. Mas geralmente, pode ser que eu esteja errado, me corrija, mas no interior geralmente a pessoa se cadastra diretamente na vara e o juiz vai indicando. E eu já escutei casos que sempre é a mesma pessoa. Por quê? Porque acaba que não vai aparecendo outros. Então a criação do edital ele vai ter alguns requisitos, mas ele também serve para suprir isso e ter uma alternância. É mais ou menos isso que eu entendo. Isso aí, Rodrigo. Há 2 anos atrás, vocês vão se lembrar muito bem que vocês ajudaram na construção, nós fizemos o edital da advocacia da ativa em Contagem. E foi possível que a gente conseguisse que ele fosse atendido pelo juiz da comarca devido ao bom diálogo que nós sempre tivemos aqui com a comarca de Contagem. Sim. Então, todos os juízes atenderam, entenderam a necessidade e esse mesmo edital nós reformulamos ele para todo o estado de Minas Gerais. Então, a ideia é justamente esta: o advogado que está inscrito na subseção de Contagem, ele vai conseguir se inscrever somente para a comarca de Contagem, assim como o advogado inscrito na subseção de Betim vai se inscrever somente para a comarca de Betim, o advogado que está em Mantena, inscrito na subseção de Mantena, vai se inscrever somente para a comarca de Mantena. Então, nós vamos ter um respeito em relação às divisões aí do advogado que está em várias comarcas, mas respeitado aquele advogado que está ali inscrito na subseção, para atender o cidadão naquela comarca em que ele está inserido. Entendi. Tá bom? Eu queria fazer uma pergunta seguinte, Sandro, eu acho que também é de suma importância. É muito bacana, eu quero parabenizar, né, todo esse trabalho que está sendo feito, porque realmente é um excelente trabalho. Assim, é um salto muito grande. Imagina a própria secretaria já emitir a certidão, né, que vai facilitar muito o recebimento, né, e nada mais justo, né? Inclusive tem até um versículo bíblico que fala que digno é o trabalhador do seu salário. Então nada mais justo de que alguém que prestou um serviço tão relevante para a sociedade tenha os seus honorários, né, e que o Estado venha honrar
com essa obrigação assumida, inclusive por lei, né? Agora, eu queria fazer a seguinte pergunta. Isso é para os casos, né, que vão acontecer daqui para frente. E quanto àqueles advogados que já tem lá na sua gaveta 5, 6 tidões ali que ele recebeu, como que ele faz para tentar receber esses valores hoje do Estado? Aqueles que, obviamente, talvez não prescreveram ainda, né? Porque eu, por exemplo, acho que eu né, tinha lá alguma certidão lá que já tem mais de 5 anos, né? Então, mas quem ainda não prescreveu esse direito de cobrança do Estado, qual que é o caminho para poder receber esses valores? Ô, Demiel, te confesso que eu tenho uma certidão lá ainda também, viu? Estava lá mexendo nos arquivos há pouco tempo agora, encontrei lá... Essa é antiga. E fiquei animado agora para tentar recebê-la. Mas, enfim, nosso trabalho, junto com o presidente Sérgio Leonardo, é para que possamos quitar este débito de 50 milhões de reais. Isso foi muito bem recebido pelo governo do Estado, pela GE, pela Defensoria Pública, e estamos trabalhando em uma frente, capitaneada aí pelo nosso presidente, para que possamos fazer parte da repactuação que vai ocorrer agora em Mariana, para que o OAB de Minas Gerais pegue lá uma fatia dessa repactuação que vai ocorrer com Mariana, para pagar a advocacia da ativa. A advocacia da ativa esta que foi fundamental nessas tragédias em Minas Gerais. Tragédias de Mariana, tragédia de Brumadinho, advogados da ativos que trabalharam diuturnamente para ajudar o cidadão e a cidadã no dia a dia. Desde essa base territorial aí de Mariana, chegando ali a Valadares, no todo o leste de Minas, ao que ocorreu após o Brumadinho. Então, nada mais justo de que consigamos ter uma parte deste valor que será da repactuação de Mariana para pagamento da advocacia da ativa e criar um fundo para daqui para frente o advogado ativo ter a garantia do pagamento dos seus honorários. Então, estamos trabalhando forte nisso e, se Deus quiser, vamos conseguir alcançar esse objetivo. Pegando um gancho, exatamente nessa fala, eu acompanhei de perto, lógico, essa gestão e tenho visto que ela tem hoje 3 pilares. Já tem um tema que não estava incluído, me permita aí só falar rapidamente desse tema, mas eu entendo que ela está com 3 pilares, e todos esses 3 pilares ela só pensa na advocacia. Hoje, realmente, ela tem trabalhado, é uma gestão que trabalha para os advogados. Isso falo isso sem puxar saquismo, qualquer outra coisa. Realmente tenho visto o trabalho, como você fez o trabalho em Contagem, você tem feito esse trabalho juntamente com o presidente Sérgio Leonardo e toda a diretoria, que é exatamente a advocacia da ativa, estão recuperando isso, dando condições de subsistência. Nós estamos vindo de uma pandemia onde muita gente passou uma situação extremamente delicada, pega a tabela de honorários que está extremamente defasado e as prerrogativas. Então eu vejo aí que vocês, o pilar dessa gestão é um pilar que realmente é para sustentar e recuperar a advocacia. É isso mesmo que vocês trazem? Ou tem mais surpresas boas para nós ainda? Rodrigo, acho que darei para uns 5 programas de 1 hora tranquilamente para a gente tratar de tudo que a gente tem feito no OAB de Minas Gerais. Prerrogativas, naturalmente, é um carro-chefe da nossa instituição. Você sabe muito bem, vocês sabem e conhecem o trabalho todo que nós fizemos em Contagem, em conjunto, né? Toda a advocacia de Contagem para defesa das nossas prerrogativas. Hoje, raramente temos problemas de prerrogativas em Contagem, e digo isso por 2 situações: por formarmos um grande time de prerrogativas, levarmos ao advogado de Contagem, advogada de Contagem, conhecimento sobre as suas prerrogativas, e pelo diálogo constante que nós temos com as instituições em Contagem, com o Tribunal de Justiça, com o TRT, Justiça Federal, com as forças de segurança do município também. Então, nós temos hoje um grande sistema de prerrogativas em todo o estado de Minas Gerais, e digo-lhe mais, é o maior sistema de prerrogativas do país, hoje dentro do OAB de Minas Gerais, com delegados de prerrogativas, mais de 500 por todo o estado, procuradores regionais de prerrogativas remunerados pelo OAB de Minas Gerais, e um grande escritório de prerrogativas montado dentro da seccional hoje de Minas Gerais para atender as demandas de todo o estado, de forma célere, porque também, se a gente não atuar, seja nas prerrogativas, no desagravo, não vai fazer sentido. Então, hoje, a atuação do OAB de Minas Gerais é em cima para que a gente possa entregar à advocacia aquilo que ela realmente merece, que é o respeito, dignidade no dia a dia do seu trabalho.
É exatamente isso que eu vejo mesmo. Então, de parabéns, tá? Gostaria de parabenizar mais uma vez, eu já falei isso, e parabenizar você realmente que o trabalho está muito bem feito. Obrigado. Realmente o trabalho tá bacana. Eu acho que durante muitos anos a advocacia, não só a advocacia de Contagem, viu, Sanders, mas a advocacia de Minas Gerais tinha anseio por uma gestão que realmente colocasse o advogado em primeiro lugar, né? E a atual gestão, conforme já foi bem falado, né? Na presidência do Sérgio Leonardo, né? E toda a diretoria da OAB, e a gente fala muito bem, no seu caso especificamente, porque você é nosso aqui, da nossa subseção de Contagem, então para nós é de fato uma alegria muito grande saber que a advocacia de Contagem passou a ter um status, né, mais elevado através da sua chegada à seccional, né? Então, nós, de fato, nos sentimos muito honrados com essa representação, né, com o trabalho. Você que sempre foi um advogado que sempre militou aqui, principalmente no direito do trabalho, de forma bem ativa. Então, é um prazer muito grande, porque nós temos representantes que entendem a angústia da advocacia, que entendem o que o advogado passa no dia a dia, né? Tanto nas suas dificuldades, nos seus escritórios, muitas vezes com a própria morosidade do judiciário, que a gente sabe que é uma outra situação, né, que depende de outros fatores, né? Embora a gente reconheça o papel de todo esse pessoal que trabalha também para fazer os processos seguirem. Então nós temos essa consciência, mas enfim, o nosso grande orgulho é ter pessoas como você, né, como o Sérgio Leonardo, como a diretoria hoje da OAB, da Seccional Mineira, trabalhando em prol do advogado, tá? E eu queria aproveitar essa fala para poder voltar numa outra pergunta que eu quero fazer, já que o nosso tema ele se tornou um pouco aí, digamos, tão ligado ao outro, que é a questão da advocacia da ativa e de honorários. Nós já pincelamos um pouco sobre a questão da jovem advocacia, mas eu gostaria de voltar sobre isso, pegando esses dois links, com a experiência aí de muitos anos de advocacia, qual seria hoje o conselho que você daria para esses jovens advogados que estão chegando hoje, que estão conhecendo a advocacia, né? Qual que deve ser a preocupação inicial desse jovem advogado que realmente quer advogar, para que ele venha ter sucesso na carreira? Damião, conselho é uma palavra muito forte, né? Conselho a gente gosta de receber dos nossos avós, do pai, da mãe. Conselho é uma palavra forte, mas eu diria para eles que estudem permanentemente, tenham zelo na sua vida profissional, respeitando a ética profissional, acima de tudo, respeitando o seu cliente, dando retorno adequado ao seu cliente, atendendo a demanda de forma correta. E faço um link aqui com a questão dos honorários, porque o colega advogado, a advogada tem que ter a consciência que, dependendo da demanda da ação, ela não vai durar aquele período ali, recebe os honorários hoje, cobra um valor aqui mais barato, aviltando os seus honorários e pensando que essa ação pode durar 5, 10, 15 anos. Daqui a pouco não fez sentido mais os honorários que ele cobrou lá atrás. Então nós temos que ter esta consciência e aproveitar as oportunidades de participar da OAB, de estar inserido dentro da OAB. Em Contagem nós fizemos isso lá atrás, né? Em 2016, quando assumimos a gestão, OAB de portas abertas, e hoje tem participação efetiva da advocacia, e em Minas Gerais não foi diferente. Minas Gerais também, eu faço um paralelo interessante aqui. Quando nós chegamos aqui no OAB Contagem, o portão ficava fechado, não mais fica, né? Chegamos em Belo Horizonte, a porta principal da OAB de Minas Gerais também estava fechada e não mais ficará. Então, para que a advocacia possa entrar para dentro da instituição, possa fazer uso dela, participar das diversas comissões, seja como membro da comissão inicialmente, mas daqui a pouco palestrar para outros colegas, levar conhecimento para outros colegas e assim adquirir conhecimentos também. É um espaço aberto para fazer network, fazer parcerias profissionais importantes para o nosso dia a dia da advocacia. Essa é a minha fala aí que eu levo a todos os colegas jovens advogados e advogadas que estão chegando e sendo inseridos, seja na OAB e no nosso mercado de trabalho também. Muito bom. Eu vejo, já pegando esse gancho do jovem advogado, eu
quando eu comecei, eu tinha exatamente aquele medo de cobrar. Você pega a tabela da OAB, você olha e fala assim, poxa, mas será que ele vai me pagar isso tudo? Na realidade, quando você começa a estudar, você começa a dominar e você ter conhecimento, você fala assim, não, é pouco que eu estou recebendo, porque realmente o trabalho vai ser bem feito. E a OAB tem feito isso. A OAB de Portas Abertas, onde você participa, tem seminários, cursos, hoje em Belo Horizonte também são vários seminários. Então, se o novo advogado, o jovem advogado, dependente da idade que ele esteja, porque é novo na advocacia, ele realmente se especializar, ele vai. Agora, e a tabela da OAB, para mim, eu uso a tabela da OAB, mesmo ela estando defasada, hoje é uma prática ainda dentro do escritório. Tem clientes que brigam, mas tem clientes que, olha como você mostra a tabela, não, então tá certo. Então, a hora que você começa a usar isso no dia a dia, eu acho que vale a pena, entendeu? E para essa nova tabela que vai ser criada, realmente vai ajustar, porque tem pontos que a gente pega para olhar e realmente não tem aquilo, aí você tem que adequar. Sim. E às vezes você fica até perdido de como cobrar. Então, acho que isso é um trabalho excelente, eu acho que a gestão de vocês é um trabalho que está sendo feito para a advocacia efetivamente, e isso vai favorecer muito para a gente, seja nos tribunais, seja no dia a dia como advogado, e o próprio jovem advogado mesmo, ele precisa talvez desse auxílio, ele precisa desse amparo, seja através da advocacia ativa, seja na preservação das prerrogativas, porque às vezes o jovem advogado chega numa delegacia e ele chega às vezes brigando. Às vezes é a forma dele chegar. E, infelizmente, tem ainda algumas delegacias que têm algumas sistemáticas que vão de frente contra a prerrogativa, mas o jovem advogado tem essa situação. Então, quando tem um defensor, tem um advogado da prerrogativa, ele ajuda isso, vai auxiliar e vai conduzindo, que nos torna hoje uma classe mais unida. E é o que nós precisamos, hoje nós precisamos unir. Porque realmente, se eu ver o advogado e o que nós não vemos mais nessa diretoria, a gente não vê o outro colega como inimigo, como concorrente. Nós vemos hoje o outro colega como um colega mesmo, entendeu? Que complementa, de parcerias. E eu acho que é isso que vocês estão resgatando. E com isso, só sucesso. Isso é lá na frente, é só sucesso para vocês. Isso aí. Nós temos que ter, Rodrigo, fazer com que a advocacia de Minas Gerais possa bater no peito e dizer que tem orgulho de ser inscrito no OAB de Minas Gerais. Esse é um grande desafio que a gente tem pela frente. Maravilha. E lembrando, né, que esse trabalho, né, o Dr. Sanders, ele foi de fato o grande precursor, né, dessa OAB Portas Abertas aqui em Contagem, e que realmente mudou a história da nossa advocacia, nos levou para um outro patamar, né? E isso é algo muito reconhecido por toda a advocacia aqui. Trabalho este que hoje está dando seguimento, né, à frente hoje do Dr. Rogério, que está trabalhando aí, né, como presidente da atual gestão da OAB de Contagem. Gente, estamos chegando ao fim do nosso Podlex, né, e nós tivemos essa honra maravilhosa de receber aqui o nosso amigo Dr. Sanders, e um prazer, é muito bom estar entre amigos, tanto o Dr. Rodrigo, que é um amigo pessoal, né, que é a pessoa que encabeçou esse projeto, que é assim que foi proposto, né? Então, quero te agradecer aqui publicamente por essa coragem, porque não é fácil, né? Nós temos nossos afazeres, os nossos clientes, e a gente está aqui com o intuito de somar, porque é algo que a gente entendeu que é uma necessidade, principalmente de levar para toda a advocacia, né, alguns temas que são muito relevantes, algumas discussões que são importantes, e também levar conhecimento, como hoje nos propomos trazer aqui, falando sobre a questão da nova tabela de honorários da advocacia ativa, que são temas que interessam e importam e muito a toda a advocacia. Sanders, muito obrigado, que Deus continue te abençoando, te dando sabedoria para exercer aí essa função tão importante, para trabalhar não só em prol do advogado. Quando se trabalha pelo advogado, é toda a sociedade que está sendo beneficiada. Muito obrigado. Eu que agradeço, Damião, Rodrigo, pelo convite, por estrear aqui o podcast, o Podlex, redes sociais, pod_lex. Então, se inscreva no canal do YouTube e ative o sininho. Mas quero agradecer de todo o coração, que vocês tenham sucesso nessa caminhada aqui com o Podlex, e tenho certeza que terá, ouvindo aí colegas advogados, advogadas por todo o estado de Minas Gerais, e trocando, acima de tudo aqui, experiências entre os colegas. Foi uma grande honra participar do programa com vocês aqui hoje. Sandro, muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Agradeço ao amigo por ter convidado para esse projeto, né?
É um projeto inovador nesse sentido de conversarmos aqui na nossa região. E o objetivo é exatamente um papo descontraído, trazer temas relevantes. E um detalhe, eu sinto extremamente honrado de receber exatamente você, o Sanders, que é exatamente o secretário-geral, uma pessoa que tem um monte de atividades, um monte de tarefas, exatamente para vir trazer para nós e para toda a advocacia exatamente esse tema novo, aí, a questão da advocacia ativa e tudo mais. Então, muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado pela colaboração e sabe que pode contar com a gente também. Então, e mais uma vez, reforçando o que o Sanders falou, inscreva-se nas nossas redes sociais, pod_Lex, entendeu? YouTube, Spotify e assim vamos. Obrigado. Isso aí, tamo junto, vamos em frente. Agora, antes de encerrar aí, finalzinho aqui, Rodrigo, eu sempre tive curiosidade, sabe, nos programas eu via a caneca pela televisão, o que tinha dentro da caneca? Na minha tem água. A minha tem água. Agora, minha curiosidade, sabe daquele tem Porque metade dela tá resfriada ali, parece que tem algo gelado ali dentro. Não, tem água também. Tem água também. Isso é só para encerrar o programa com mais contração, mas tem alguma coisa interessante aí. Uma coisa interessante, né? Eu não sei. Não. Gente, fiquem ligados nos próximos programas e nos próximos temas e principalmente sobre os nossos próximos convidados. Fiquem com Deus e muito obrigado por nos acompanhar no nosso primeiro PodLex. Obrigado. Aí, tamo junto.